Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Bom, nós vamos hoje conversar sobre vários assuntos, né, baseados em gestão de riscos, privacidade e segurança cibernética, né? Procuramos trazer 8 apresentações, cada uma mais ou menos de 12 minutos, de forma que a gente possa concluir, cumprir os horários, né? Vocês têm no convite, a Gaia vai mandar as imagens aí, o Rafa, a Jéssica também vão interagir com vocês. Caso tenham qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato com o nosso time. Meu nome é Fernando Neri, nós vamos falar sobre um tema que, até o tema que eu preferido meu na LGPD, que é a governança em privacidade. A módulo, nós temos diversas ofertas, né, e essas ofertas, elas se organizam, vocês vão ver aqui diversas pessoas falando, né, sobre alguns temas, sobre temas específicos, sobre a nossa plataforma de robôs, que é o MetaHub, sobre segurança cibernética, sobre gestão de políticas e também sobre a visão quantitativa de riscos e vários outros temas, vulnerabilidade, que são importantes, inclusive alinhados, né, e encaixados com a LGPD. A governança em privacidade, ela é um tema relevante dentro da LGPD. Ela está no artigo 50, que, na verdade, ela fala sobre um programa de governança em privacidade. O termo governança tem sido super utilizado, né? Principalmente hoje, as organizações têm falado, inclusive, em publicidade, né? Sobre um modelo de ESG, que é meio ambiente, social e governança. E antes existia um outro conceito chamado GRC, né? Que é a governança, risco e conformidade. Então, esse termo ele é muito forte, e a própria LGPD ela fala que você deve fazer o seu programa de governança em privacidade em alinhamento com os seus modelos de governança internos. Então, a governança ela vem de uma série de frameworks, de documentos, talvez o primeiro, talvez o principal, são modelos de governança corporativa, né, existem modelos da OCDE, da SEC, mas também aqui no Brasil, né, a CVM e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, elas têm um documento que é o documento-chave de governança. Com certeza, as empresas que têm a diretoria estatutária e têm conselho de administração, todos os diretores e conselheiros conhecem esse documento, que é Melhores Práticas de Governança Corporativa. Então, todos esses elementos, né, formam um ambiente no qual organiza a estrutura de governança da organização. Então, eu sempre digo que a governança em privacidade é o que você precisa fazer depois que implementa o seu projeto, né? Então, você fez lá um modelo ou de adequação, de conformidade, de implementação, de preparação, qualquer que seja o nome, mas você fez um projeto, né, que tem início, meio e fim. E, feito isso, você vai montar um modelo de governança em privacidade. Então, o que é extremamente importante é que no artigo 50 da LGPD tratado, né, o assunto governança em privacidade. Isso aí é algo realmente que precisa estar dentro da sua agenda. Então, dentro dessa agenda, você vai falar que a própria LGPD, né, ela tem artigos que falam que você deve e artigos que falam que você pode. Esse aqui é o que você pode. Então, obviamente, olhando assim de forma proporcional, assim como o relatório de impacto, né, que ele não é obrigatório você ter um relatório de impacto preventivo, mas é uma recomendação, é uma boa prática, da mesma forma que o LIA, né, também é uma recomendação, é uma boa prática. Mas o ponto é que a LGPD ela diz dentro da lei, e é uma das poucas leis, tá, que obrigam o processo de governança, mas ela tem lá no artigo 50, parágrafo 2, inciso 1º, a linha F, falando o seguinte: o seu programa de governança em privacidade ele deve estar integrado à sua estrutura geral de governança, estabeleça e aplique mecanismos de supervisão internos e externos. Mecanismo de supervisão internos e externos controles internos, gestão de riscos, também a parte de auditoria interna, auditoria externa. Então, nota, né, que a governança, por lei, ela precisa estar dentro da sua estrutura e é uma recomendação. Aqueles que têm maior preocupação com a LGPD, administram um número grande de titulares, trabalham com dados sensíveis, é realmente muito importante que você
tenha o seu programa de governança em privacidade, como eu falei para vocês. Depois que você implementa, essa é a recomendação do próximo passo. A nossa solução de software, né, hoje nós vamos falar aqui sobre várias soluções, é o nosso software chamado LGPD Manager, que é desenvolvido em cima, né, de plataformas. Uma delas é o nosso software Módulo Risk Manager, que na sua essência, né, um ambiente de monitoramento, de gestão de riscos de workflow. O Everest, né, também a Carol vai falar sobre ele, que é uma plataforma de nuvem, né? No caso, aqui nós vamos apresentar uma aplicação específica, que é a gestão de documentos e leis e atestação. E também o MetaHub, né, que é uma plataforma de orquestração de robôs que nós utilizamos. O Rafa vai falar hoje sobre esse assunto. Nós desenhamos esse modelo de governança em privacidade, eu diria assim que é um processo de maturidade muito forte, né? Eu, durante muito tempo, dei aula sobre governança corporativa, temos estudado bastante isso, conversado com diversos clientes, e nós estruturamos um modelo para você falar, olha, eu estou atendendo a lei dentro de um modelo de governança, ou seja, a governança é o que você precisa fazer para sempre. O projeto tem início, meio e fim, mas a partir daí você tem que ter um escritório de privacidade, um escritório de DPO, ou um modelo de governança, alguma coisa parecida que você faça o atendimento. Então, nós organizamos isso aí em 5 raias, né? Uma raia é o canal com encarregado, né? Que você organiza todo o relacionamento com o DPO. A outra raia é toda a parte de monitoramento e integração, ou seja, tem aí os cockpits, os monitoramentos que você precisa fazer. A terceira raia é uma raia de contexto, a gente defende bastante que você tenha um modelo de contexto, porque o contexto ele é a base para você fazer o Privacy by Design, o LIA, a gestão de incidentes, o relatório de impacto e a transferência internacional. Ou seja, todas essas entregas que você precisa ter na LGPD, você tem como premissa desenhar um contexto. Então, nós juntamos tudo isso aí num ambiente só. O contexto é igual, tá? Inclusive, você pode ter contexto que tenha Privacy by Design, aí você decide fazer um LIA no Privacy by Design, você faz, aí você decide fazer também o relatório de impacto, você faz, e se tiver transferência internacional, também entra ali. Então, acho que isso é um modelo que acabou que foi um processo interessante da nossa evolução. A quarta raia é uma raia de inventário, né, que você monta o seu inventário de áreas, de sistemas, de processo, de suporte, de contrato, de agentes de tratamento, as tabelas de temporalidade, tudo que está ligado a inventário. E também a última raia, né, a quinta raia, é a parte da conformidade, né, são as políticas, o modelo de governança e assim por diante. Bom, então, falando da primeira raia, que é o canal com encarregado, né, esse canal com encarregado, ele é canal para todos, e a gente sugere que tenha um canal único, ou no mínimo preferencial, de forma que você não perca a informação. Muita gente fala, olha, eu criei lá um e-mail, um canal com DPO, até agora só recebi currículo e propaganda. Legal, deixa isso aí registrado, que você está recebendo só currículo e propaganda. Porque aquele é o canal que o titular, ou uma demanda interna, ou um agente de tratamento queira falar com você, o judiciário, né, e até a recepção de documentos, de normativa, de documentos da NPD, que ele seja registrado por ali. O segundo ponto é o cockpit, é o monitoramento e a integração. Tá? Então, esse monitoramento, você vai acompanhando tudo que está acontecendo, né? Você acompanha os pedidos de direito do titular que estão ativos, as ocorrências de incidentes, também as próprias iniciativas de Privacy by Design, ou seja, tudo que está acontecendo, você pode fazer esse acompanhamento e mais, né, aqui embaixo, o inventário, né? Todas as áreas, e notem um ponto aqui, que toda a nossa oferta ela está ligada com prioridades. Essas prioridades aparecem coloridas para você saber quais as principais áreas, quais os principais processos, os principais sistemas, e você, inclusive as principais pessoas dentro do contexto da LGPD. Se você tem multiempresa também, você pode trabalhar com esse modelo. O contexto, né, como eu falei para vocês, ele é a premissa de várias entregas da LGPD, e eu acho que isso aí ajuda você a economizar bastante a sua energia e recursos também, ou seja, você, uma vez sabendo fazer contexto, você já sabe 50% do Privacy by Design, 50% do LIA e assim por diante. Em vários casos, você precisa juntar vários, né? Às vezes você faz um LIA, precisa fazer um relatório de impacto. Então, alguns são proativos, outros são reativos. Então, mas todos eles têm como premissa o desenho de um contexto. Também, né, dentro dessa visão de contexto, né, nós procuramos desenhar, ou seja, o nosso software ele tem um BPMN dentro dele, a gente pode importar e exportar para Visio, para Visage, assim por diante. Então, a gente pode ter toda a sequência, né, todas as atividades
desenhadas aqui. Ou seja, o que é a gestão de incidentes? Ou seja, você tem a sequência aqui toda, até o relacionamento com a NPD e tudo mais, ela está dentro de um processo. Isso aqui ajuda muito você no modelo de prestação de contas. A terceira raia, que é a raia do inventário, né? Ela tem não só o inventário, mas correlacionado, ou seja, todos os elementos da LGPD estão aqui para você. Ó, o assunto da LGPD, o registro corporativo, os documentos que vão ser revisados, as áreas de negócio, os processos, sistemas, o plano de ação, consentimento, privacy by design, e cada um deles pode virar uma bolinha aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou olhando um incidente, que é esse incidente aqui, falha do Proteus. A falha do Proteus, ela influencia a área financeira, a área de RH, a área aqui de LGPD, ou seja, influencia várias áreas. Além disso, ele está ligado aqui ao artigo 48, que é a gestão de incidentes, ou seja, amarelo são os assuntos da LGPD. Mas só que, quando você fala aqui nesses 3 sistemas que estão impactados, eles todos têm um fornecedor, que é a TOTOS, e também tem um contrato, uma licença aqui, que também entra no contexto. Isso aqui, que é o desenho do inventário correlacionado, que vocês já devem concluir que ele é também uma das bases do contexto. Ou seja, isso aqui é um exemplo de um contexto de incidentes. Então, você pode fazer em contexto de qualquer coisa. Também dentro do inventário a gente tem a visão geográfica, né, de todos os elementos geográficos, todos os pontos. Você pode colocar as suas áreas de negócio, pode colocar os incidentes que aconteceram, os agentes de tratamento, os elementos de transferência internacional. Então, tudo que você no nosso software coloca latitude e longitude, você vai ver dentro do sistema. E por último, né, a última fase é a prestação de contas, ou seja, nós temos aqui um exemplo que a Carol vai até falar, que é a chamada atestação, ou seja, você faz uma política, distribui essa política para todo mundo e essa política passa a estar toda estruturada. E, por fim, os relatórios, né? Nós procuramos nos dedicar bastante, nós temos vários tipos de relatórios, os relatórios são bem preparados, tá? Isso aí é o relatório, às vezes tem gente que fala, não, isso aí é a imagem que baixou da internet. Não, isso aí é o relatório realmente. Então, essencialmente é isso, pessoal. Aqui dentro dos 12 minutos que eu teria, acabei de cumprir aqui, ó, 58, 59, 12 minutos, e agradeço a vocês e estamos à disposição, tá? A Gaia ela vai disponibilizar para vocês as nossas, durante os intervalos, né, o QR Code. Você quer uma apresentação sobre esses assuntos para você, para a sua empresa, podem contar conosco. Muito obrigado, até a próxima vez, e vocês podem me procurar ou qualquer pessoa da moto. Obrigado. Bom dia a todos, mais uma vez. Na sequência das nossas apresentações, eu vou falar um pouquinho sobre o tema de como mensurar o risco cibernético em reais, em dólares, em valores monetários, né? Essa é um tema bastante importante e, nesse momento, ele vem ganhando uma atenção no mundo inteiro, né? Existe até a sigla CRQ, que em inglês é Cyber Risk Quantification, né? Onde as empresas, de fato, estão investindo nessa disciplina de gestão de riscos cibernéticos, que eu diria que, sob o ponto de vista aí de quantificação, é uma disciplina nova, né? Em outras áreas, a área de seguros, a área de atuária, mais maduras em questão de gestão de riscos, nós já temos modelos, simulações, processos estatísticos para chegar a números, né, da quantificação dessa gestão de riscos. E a novidade, então, nessa nossa apresentação é falar como quantificar ou mensurar, então, esses riscos cibernéticos em valores monetários. Antes até de que possamos falar sobre essa questão da gestão de riscos quantitativas, né? Por que gestão de riscos quantitativos? Então, em primeiro lugar, destacar que esse assunto de risco cibernético, ele cada vez mais ele ganha uma visão executiva em relação ao tamanho do problema, né? Se antes era um assunto do pessoal técnico, do pessoal de TI ou de segurança, agora cada vez mais aí é um assunto do comitê executivo, do conselho, da diretoria, né? E nessa onda, nesse crescimento, onde cada vez mais as empresas precisam, né, que esse assunto cibernético, gestão de riscos cibernéticos, seja uma conversa com os executivos, né? Essa charge eu gosto muito, né, que o Board of Directors convida ali o CSO para sentar na mesa dos adultos, né? Mas a gente fica imaginando o CSO sentado ali na mesa dos adultos numa reunião de diretoria executiva e sem muito saber o que falar, né? Qual é a linguagem, como se expressar, como apresentar
o seu ponto. E aí a gente quer trazer exatamente essa ideia dessa linguagem de gestão de riscos, né? Hoje em dia, o business, ele já há muito, né, nas análises SWOT, né, ameaças e oportunidades, forças e fraquezas, já fala sobre a visão de gestão de riscos, né? E eu atualmente coordeno o comitê da ABNT de gestão de riscos, que é o responsável pela ISO 31000, tem aí na tela risquel@módulo, para se vocês quiserem indicar alguém ou participar. Teremos uma reunião no final desse mês, então é um grupo bastante multidisciplinar. Temos profissionais de gestão de riscos na área de TI, segurança, gestão de continuidade, defesa, gerenciamento de projetos, energia, LGPD, né? E aí, voltando um pouco para a questão da LGPD, para as regulamentações, é comum no PCI, na LGPD, a necessidade que os aspectos de proteção, de segurança, sejam feitos utilizando-se o que a ISO chama aí de uma abordagem de risco, uma mentalidade de riscos, né? Existe esse documento do Guia de Boas Práticas do Governo que fala sobre a LGPD e apresenta aí 14 riscos estratégicos com uma sugestão aí, né, apenas um exemplo de probabilidade e impacto desses riscos, o que daria aí alguns números, né, de riscos em vermelho, aí, riscos muito altos, riscos em amarelo, riscos que precisam de atenção, e riscos verdes, talvez aceitáveis. É onde começa a nossa conversa sobre quantificação de riscos cibernéticos, porque essa abordagem, que é a chamada abordagem qualitativa, de simplesmente um risco alto ou muito alto, ou uma multiplicação de uma matriz 5 vezes 5, 3 vezes 3, geram números ali, de uma certa forma, que ajudam o nosso entendimento e tomada de decisão, mas eles não são precisos, no sentido assim, tá bom, o risco é alto, mas o quão alto ou quanto alto é esse risco? É um risco de 1 milhão? É um risco de 5 milhões? É um risco de 10 milhões? Né? Onde entra uma abordagem, né, para não precisarmos reinventar a roda, o Open FAIR, né, que é o padrão FAIR, Factor Analysis Information Risk, ele é um padrão que o Open Group padronizou recentemente, onde ele decompõe o risco cibernético, né, em alguns fatores de frequência, fatores de magnitude, por sua vez, fatores de frequência com fatores de ameaça, e é um padrão que vem sendo utilizado no mundo inteiro. O spoiler é que esse padrão, o Open FAIR, junto com o Open Group, ele está sendo traduzido para português, e no dia 21 de junho nós teremos esse evento do Open Group, onde eu vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre a quantificação de riscos, junto com o Cláudio Creu, que é o diretor de segurança da TIM, que utiliza uma metodologia baseada no FAIR para gestão executiva, junto com outros profissionais internacionais. Esse seminário é internacional, e eu estarei falando exatamente sobre esse processo detalhado de quantificação de riscos. Na Módulo, nós desenvolvemos, baseado no Open FAIR, uma metodologia, né, chamamos aí de ModFair, que é uma metodologia muito prática e objetiva, baseado na ISO 31000, baseado na ISO 27005, baseado nas melhores práticas, onde tem incorporado, vamos dizer, dentro do miolo dessa metodologia, a utilização do FAIR para que a gente possa, de fato, chegar a uma quantificação de riscos. Isso envolve aí simulação de Monte Carlo, envolve uma série de ferramentas estatísticas para que a gente possa chegar nesses valores. Ora, é até possível que a gente consiga fazer, talvez, aí uma versão beta em planilha, né? Mas a Módulo também desenvolveu para apoiar os nossos clientes o sistema QuantiRisk, que é um sistema baseado na nossa plataforma Risk Manager, que usa esses modelos de risco, seguindo a ISO 31000, onde toda essa complexidade, essa parte matemática, esse cálculo, ele fica incorporado dentro do sistema. Tudo se inicia, em relação ao Open FAIR, o Fernando destacou bem a questão do contexto, a gente definindo bem qual é o nosso cenário de risco. Para que a gente possa quantificar bem a métrica do risco cibernético, é preciso identificar bem, logo de início, qual é esse cenário de risco, né? Então, definir para cada cenário quais são os ativos envolvidos, as ameaças, os agentes da ameaça, quais os controles que já existem implementados na organização, de forma que a nossa proteção já exista. E, a partir disso, então, nós podemos partir dentro do sistema QuantiRisk para uma quantificação propriamente dita desse risco. Então, decompondo esse risco cibernético nos vários fatores do FAIR, utiliza-se algumas técnicas de facilitação, né, trazendo o grupo para que se estime, então, a frequência daquela perda poder ocorrer na organização e, se ocorrer, qual é o impacto financeiro
que aquela perda pode trazer. Esses cálculos sofisticados, eles geram aí não necessariamente apenas um número preciso, uma unidade monetária, mas é toda uma distribuição usando simulação de Monte Carlo, onde você tem ali o valor mais provável da perda, o valor mais provável da frequência, mas também o mínimo provável e o máximo provável, né? Então, com isso, criar estratégias de quantificação, não exatamente baseado só no valor provável, que é a maior indicação desse número de forma objetiva, mas distribuições com orientações aí para que cada gráfico desse oriente, então, a tomada de decisão, né? Esses cenários de riscos, então, dentro de uma visão de que nós já identificamos e já analisamos os riscos, né? Analisar é colocar essa métrica, essa quantidade, a gente consegue ter para cada risco na organização o que nós chamamos aí uma ficha do cenário, né? Então, seja um cenário de vazamento de informação para a LGPD, um cenário de paralisação de serviço, um cenário de invasão de hackers, um cenário de ransomware, né? Então, para cada cenário bem definido, aplicando-se a metodologia com o QuantiRisk, nós podemos chegar ao valor de cada um desses cenários, né? E comparar aí, por exemplo, quais são os nossos top 10 risks, né? O tamanho do risco total dentro da organização, né? Então, volta um pouco já a visão mais executiva que nós comentávamos de tratar os riscos cibernéticos usando aí uma linguagem monetária. Então, temos um determinado risco que é de tamanho X, e podemos aplicar mecanismos, controles de segurança para diminuir esse risco, né? A outra parte da equação, que é essa parte da segurança, é interessante, porque para cada controle que nós possamos implementar, controles responsivos, que diminuem o impacto, ou controles de resistência, que diminuem nossa vulnerabilidade, ou controles dissuasivos ou evasivos, que a gente evita a ameaça ou, na verdade, afasta essa ameaça, cada controle desse implementado, cada medida de segurança, de uma certa forma, faz uma revisão dos nossos valores, né? Então, se eu tenho hoje uma frequência X, que foi utilizada nos meus cálculos com os controles atuais, se eu implementar mais controles, essa frequência diminui. Se eu implementar mais controles, o meu impacto diminui. Então, eu tenho condição de analisar, sob o ponto de vista das ações de segurança, das medidas de segurança, qual o valor, qual o impacto monetário também que aquele controle, aquela medida de segurança tem para reduzir o meu risco, né? E com isso a gente consegue fechar a nossa equação do ROI, do retorno do investimento. Então, eu tenho um risco de um determinado tamanho, eu sei que se eu investir tanto num controle, aquele risco X vai ser reduzido para um novo valor Y, essa diferença de X para Y, então, é o meu ganho, né? Então, o ROI é exatamente o custo que eu tenho de investimento nos controles, né? E nós utilizamos no QuantiRisk os controles do SIS, os controles críticos do SIS, né? E para cada controle, dentro dos cenários, a gente identifica quais os controles e as medidas de segurança que seriam aplicáveis para reduzir aquele risco. Essa visão também é uma visão cruzada, né? Eu consigo também, numa visão de controles ou de medidas de segurança, porque o mesmo controle ele não reduz apenas um risco, né? Então, por exemplo, a implementação de um múltiplo fator de autenticação que resolve problemas de controle de acesso, resolve o ransomware, resolve vazamento de informação, resolve fraude, resolve uma série de cenários, e com isso, então, dentro do QuantiRisk é possível identificar também quais os investimentos em controles que, numa visão geral, podem trazer o melhor resultado para a empresa, né? Com isso, dentro da visão de tratamento, a gente acompanha a implementação do tratamento de cada implementação de um controle ou melhoria dos controles existentes. Às vezes, um controle está implementado numa área e ele precisa ser expandido. E mais do que isso, a gente faz um tracking acompanhando qual foi o custo estimado, né, e o custo efetivo que foi implementado naquela ação, né? E com isso, eu vou antecipando aí o fechamento aí da nossa apresentação, a gente consegue ter realmente um painel onde monitora não só o custo dos riscos, mas também o custo da implementação dos controles, a efetiva redução do risco prevista e realizada num grande painel, num grande cockpit, para que os gestores possam ter essas decisões. Bom, eu fico por aqui, aí um convite especial, né? Toda semana eu tenho publicado aí uma newsletter, um artigo sobre cybersecurity boas práticas. O spoiler é que nesse fim de semana eu vou escrever sobre o FAIR, sobre esse processo aí de tradução do OpenFair. Então, convido vocês a assinar. Eu vou pedir para que a Gaia ou a Jéssica compartilhem aí no nosso chat
o link para inscrição na newsletter, para aqueles que ainda não assinaram essa newsletter, e fica o convite, então, para que vocês assinem a newsletter e também se inscrevam no YouTube da Módulo, que tem mais de 100 vídeos, apresentações sobre os mais variados temas. LGPD é o nosso foco, LGPD no RH, LGPD com TI, LGPD com segurança, LGPD na parte de responsabilização, agenda positiva de LGPD. Então, assim, é um acervo enorme e muito valioso para que vocês possam assistir e indicar para suas equipes, para os seus colegas de trabalho, para que assistam, então, esses temas. Bom, obrigado. Esse, então, era um pouco do que nós gostaríamos de falar sobre o CRQ, né? O Cyber Risk Quantification, que, traduzindo aqui para a nossa linguagem em português, a quantificação dos riscos cibernéticos. A Módulo desenvolveu uma metodologia muito prática, baseada na ISO 31000, para implementar a mensuração de riscos quantitativos cibernéticos, e o QuantiRisk, que é a nossa solução, que já vem sendo utilizada por inúmeras organizações para apoiar, então, esse processo de forma automatizada. Muito obrigado. Vocês fiquem à vontade também de encaminhar dúvidas e perguntas que nós vamos tentar respondê-las ao final da nossa apresentação. Obrigado. Novamente, bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Poggi. Eu, na Módulo, sou responsável pelas soluções de risco de uma forma geral, tá? E também tenho outro chapéu de Security Officer dentro da empresa. Você deve saber que a Módulo é certificada já a ISO 27001 e ISO 27701, que são, vamos dizer, a certificação adicional de privacidade e proteção de dados, tá? O que eu vou falar hoje, vamos falar sobre gestão corporativa de riscos. É um assunto que acho que toda empresa ela está enfrentando atualmente e tem alguns desafios que a gente vai ver mais à frente, tá? Deixa eu ver aqui meu mouse. Beleza. Então, eu sempre gosto de começar minhas apresentações com algumas provocações, né? E essa provocação faz bastante sentido porque, como a gente está no início desse processo das empresas começarem a pensar como gestão de riscos transparente para as 3 linhas de gestão, então essa provocação é muito importante. É como é que eu, na minha empresa, consigo uma efetividade e agilidade nesse processo de gestão de riscos corporativos de forma adequada, de forma que eu consiga atender os pressupostos básicos e as minhas necessidades. Além dessa provocação, eu trago uma outra informação. Qual o esforço que você teria para produzir na sua empresa e comunicar uma matriz integrada de risco como essa? Ou seja, de que forma eu consigo? Qual é o esforço que eu tenho? Como eu vou fazer isso de forma transparente para as 3 linhas de defesa? São os pontos que a gente vai ver nessa apresentação. São pontos rápidos que a gente vai ver nessa apresentação. Eu elenquei aqui algumas das principais necessidades que são necessidades relacionadas com o tópico de gestão de riscos corporativos, né? Como é que eu vou garantir um controle de acesso às informações de riscos e controles? Como é que eu vou conseguir traduzir isso para uma linguagem executiva de riscos para os executivos? Como é que eu vou implantar a metodologia associada à ISO 31000? Que nível, como eu consigo passar um nível de transparência para as 3 linhas de gestão, né? Agora mais defesa, gestão. E, além disso, garantir monitoramento contínuo, indicadores estratégicos, essa visão integrada, painéis executivos e operacionais e parametrizações customizadas, porque cada empresa ela necessita de uma parametrização relativa vamos dizer assim, às suas necessidades propriamente ditas, não aquele modelo de uma camisa tamanho único serve para todo mundo. Então, esses são alguns das necessidades que a gente vai explicar como a gente atende nessa apresentação, tá? Primeiro ponto, a gente tem que falar da ISO 31000, né? Não é novidade que ela é uma norma vamos dizer assim, de 16 páginas, então uma norma simples de leitura, fácil de ler, e a gente estruturou a ISO 31000 no que nós chamamos de módulo MetaFramework. Por que a gente chamou de módulo MetaFramework? Porque a ISO 31000, vamos dizer assim, essa estrutura que está aí, ela está baseada no conceito de risco, mentalidade de risco.
tá? Fugiu a palavra aqui, de mentalidade de risco. Então, toda mentalidade de risco, ela foca em a gente entender o nosso escopo, identificar os riscos aos nossos objetivos e promover o tratamento para que esses objetivos sejam atingidos. Então, numa visão, a gente construiu esse Meta Framework e esse Meta Framework é aplicado nas diferentes aplicações, nas diferentes soluções que a gente tem na empresa. De alguma forma, essa ISO 31000, a gente consegue refletir isso dentro de um processo de gestão de riscos automatizado dentro da sua organização. Podem perceber que nós temos aqui todo o conceito da ISO 31000 de contexto, critério, escopo, identificação de risco, análise, avaliação, tratamento e todo o processo de registro de relato associado vamos dizer, ao ciclo, lá, o processo da ISO 31000, o processo de gestão de risco da ISO 31000. Então, eu vou descer em alguns pontos que são pontos específicos para a gente fazer o processo. Então, por exemplo, no escopo, tá? O sistema pode customizar o escopo para vocês, ou seja, pode ser processos, produtos, serviços, atividades, qualquer coisa que possua risco. E nesse escopo a gente consegue pendurar os riscos. E ainda tem mais, nós conseguimos produzir o status do monitoramento dos riscos e dizendo qual o resultado médio naquele escopo, qual é o risco médio, como está e qual o tipo de ação que a gente pode fazer para aquele escopo, para aquele, vamos dizer, contexto que você está gerenciando os riscos, tá? Além disso, a gente consegue registrar todos os riscos associados àquele escopo, por exemplo, tá? E cada risco com seu, vamos dizer assim, com seu responsável, com seu coordenador, com a sua terceira linha de defesa podendo gerenciar, com a segunda linha de defesa, linha de gestão, melhor dizendo, conseguindo observar, e a gente consegue, além de fazer essa estrutura de informação de risco, nós conseguimos customizar a estrutura de impactos, tá? A gente consegue dizer aqui que meu impacto na minha organização é estruturado de uma forma. Então, é uma composição de financeiro, organizacional, legal, imagem, e a gente consegue, dentro da plataforma Risk Manager, padronizar ou parametrizar, melhor dizendo, todos esses pesos, essas informações e fazer cálculos específicos que vocês, nas suas empresas, precisam de forma diferenciada de uma das outras, tá? A mesma coisa para probabilidade, ou seja, eu posso construir critérios, fazer estrutura, organizar esse processo, tá? Dando o acesso devido a essas pessoas, ou seja, eu tenho que controlar o acesso do risco, dando permissão de leitura apenas quem está dentro daquele contexto onde aquele risco foi feito, e permitir que a segunda e a terceira linha de defesa, de gestão, desculpa, gente, a gente é antigo, a gente está pensando antigo, mas na linha de defesa, que você pode organizar a informação e distribuir para quem de direito tem acesso. Além disso, a gente consegue, quer dizer, fazer customizações, parametrizações, onde eu posso calcular o risco atual com base ou na efetividade dos controles associados a esse risco, ou nos planos de ação que foram desenvolvidos para a implantação de controles. Com isso, eu consigo, apesar do risco deles, após a avaliação, o risco residual ser baixo, ele continua com a criticidade atual, com o nível de risco atual, porque os controles não foram implementados ou os controles não estão efetivos conforme planejados. Tá? Isso é um ponto muito importante. Na verdade, a gente consegue estruturar todos os objetos necessários, incluindo aqui, vocês vão ver algumas coisas relacionadas a riscos riscos operacionais, registros de perdas, relacionar sistemas, fazer toda a estrutura de associação de riscos, controles, fatores de risco, planos de ação, eventos ou ocorrências, riscos operacionais, tá? Recomendações de órgãos fiscalizadores, seja para LGPD, seja para SUSEP, CVM, para que vocês tragam dentro do seu sistema e consigam monitorar o andamento disso, porque podem representar problemas operacionais e problemas de multas futuras, tá? Então, eu consigo
customizar e padronizar relatórios, painéis e relatórios inteligentes. Então, a gente está vendo aqui uma matriz de Ishikawa, por exemplo, onde você tem todos os riscos e as causas, as fontes desses riscos de forma agrupada. É importante a gente salientar esse tipo de gráfico, porque esse tipo de gráfico permite que você, ao clicar, eles são gráficos dinâmicos e inteligentes, e a gente, ao clicar num risco qualquer, ele vai mostrar quais são os fatores. Ao clicar num fator, tipo descontrole financeiro, ele vai mostrar quais são os riscos que são causados, que podem ser causados por este distúrbio financeiro. Além disso, a gente tem também outros gráficos, aqui é um gráfico de perda, né, desculpa, avaliação de controle, né? Então, eu tenho o controle, o período que foi analisado, quantidade de controle por tipo de controle, né? Então, eu tenho a avaliação dizendo se o controle é manual, efetivo. Então, a gente pode, ao entrar com o software, parametrizar ao seu desejo, ou seja, ter a flexibilidade necessária para que vocês utilizem de forma adequada para a necessidade de vocês. Além disso, eu consigo fazer uma matriz de risco. Aí, quando a gente fala de gestão corporativa de riscos, a gente está fazendo o cruzamento de todos os riscos possíveis. Então, a gente está falando de risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional, risco estratégico, risco de fraude. Quer dizer, qualquer domínio de risco pode ser incorporado numa matriz. E eu consigo apresentar uma matriz onde eu incorporo todos os tipos de risco numa visão única da matriz de risco da organização. É claro que essa matriz de risco ela só vai ser visualizada para quem tem direito de acesso, e as pessoas que são responsáveis pelos riscos vão ver os seus riscos específicos e não outros riscos que não lhe dizem respeito. Tá? Aqui a gente fez um conceito de what if, ou seja, se a gente tem um risco e ele tem ações que vão ser tratadas ao longo do tempo, aquele risco residual que foi o definido na avaliação com os controles ou com aquelas ações, eles podem se refletir aqui. Então, eu tenho uma matriz de risco inerente, tenho uma matriz de risco residual e eu tenho uma matriz de risco daqui a 6 meses, ou seja, daqui a 6 meses eu sei que alguns controles estarão implementados e eu consigo visualizar no planejamento como estariam os meus riscos, né, daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. E aqui a gente fez um modelo em que a gente só considera que o valor do risco é residual quando todas as ações e todos os controles planejados para aquele risco sejam implementados, tá? Permitindo assim eu ter uma visualização de planejamento de como estarão. Claro, eu posso pegar por área, por tipo de risco, aí esses painéis dinâmicos podem trazer as informações específicas para cada um deles. Tá? Aqui o outro que eu trouxe, que foi um exemplo que um cliente nosso pediu, foi a parte de registro de perda, tá? Com as classificações dos níveis de perda da SUSEP. Então, por exemplo, eu tenho aqui risco de crédito, liquidez, mercado, operacional, e eu sei quais são os eventos de perdas que estão associados para esse tipo, ou seja, quanto de valor, ou seja, aquilo que vem mensalmente da área de contabilidade pode ser trazido para o sistema, classificado, incorporado por meio de APIs integradas, a gente traz para dentro do sistema, e o sistema permite que a gente faça essa consolidação. Por fim, eu gostaria de fazer um call to action, já estou terminando aqui, que primeiro de tudo, entenda o seu escopo, entenda a sua necessidade, entenda o que você quer, identifique os riscos com sua metodologia, quer dizer, não é com a metodologia A, B, C ou D, é aquela que lhe diz respeito, aquela que você precisa. Monitore os riscos e as ocorrências, ou seja, todas as ações que estão relativas a este risco e as ocorrências também relativas. E, importante, automatize, porque agora você não está um processo local de uma área específica. Você está com a empresa toda integrada num sistema de gestão de risco integrado. Eu acho que eu passei um minutinho aí, né, Alberto? Mas eu acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem também ter alguma apresentação específica de como as nossas soluções, como a gente tem feito e de que forma a plataforma Risk Management pode atender às suas necessidades, não hesitem em chamar a gente, tá? Passar para o próximo aí.
Bom dia, pessoal. Eu me chamo Cássio Ramos, sou líder do time de consultoria e onde acontecem os projetos de GRC, Security. E então eu vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre análise de maturidade utilizando o framework do SIS, na sua versão 8. Nossa agenda, eu vou falar muito rapidamente sobre os frameworks que a gente se baseia, o SIS e os seus serviços, a importância dos grupos de implementação, a maturidade utilizando a metodologia do SIS-RAM, que é a metodologia do próprio SIS e que a gente implementou no sistema, e as fases do projeto. Eu queria primeiro me desculpar pela minha voz, eu estou com a voz meio com dificuldade de falar, porque eu estou com um pouco de dor de garganta, então me perdoem aí pela dificuldade. Bom, primeiro, em termos de frameworks e metodologias, a gente usa sempre esse conjunto de frameworks, né? Primeiro, a ISO 31000, que é o framework de gestão de riscos consolidado, né? É o pai dos frameworks de risco. Aí, abaixo desse, já mais especializado em segurança da informação, segurança cibernética, nós temos a ISO 27001, que é um sistema de gestão de segurança da informação, e o NIST CSF. E aqui os frameworks de apoio, que são os frameworks de controle. Então, esses frameworks aqui, o SIS, o PCI, a ISO 27002, eles dão apoio a esses frameworks de segurança cibernética e segurança da informação. Então, hoje nós vamos falar da maturidade utilizando o SIS na sua versão 8. O SIS é um instituto aí sem fins lucrativos, ele tem como visão ser referência global na segurança cibernética, e a missão é essa aí, de identificar, desenvolver, validar e promover as melhores práticas em segurança cibernética com o apoio de toda a comunidade. O SIS, ele tem alguns serviços bastante relevantes, eu vou falar sobre dois, mas o objetivo dessa apresentação é a gente trabalhar em controles. Tá, então, os controles, o SIS define que existem 18 importantes controles que devem ser implementados nas organizações. E esses controles, a ideia é que a gente consiga implementar eles nessa ordem, do 1 ao 18. Obviamente, abaixo desses controles existem subcontroles, que o SIS chama de medidas de segurança. Então, cada um desses controles é explodido em subcontroles que são bastante detalhistas naquilo que a gente deve fazer na corporação. E a ideia é que a gente consiga responder, implementar todos esses controles do início ao fim e os subcontroles mais importantes desses, que a gente chama, então, de grupos de implementação. O SIS também nos fornece os benchmarks de sistemas, ou seja, são as melhores práticas que devem ser utilizados nos principais sistemas de mercado, sistemas operacionais, sistemas móveis, sistemas de banco de dados. Então, um checklist daquilo que deve ser implementado nos sistemas para que eles fiquem seguros. É o que a gente chama de hardening. Então, o SIS define esses padrões de benchmark e o que a gente faz é implementar isso nos sistemas. Os grupos de implementação, então percebam aqui eu estou detalhando o controle número 1. O controle número 1 é inventário e controle de hardware. Aqui eu tenho os subcontroles, que o SIS chama de medidas de segurança. É isso aqui que a gente vai analisar. Então, a análise de maturidade, ela tem como objetivo a gente analisar cada um dessas medidas de segurança e verificar a maturidade de cada uma dessas medidas de segurança. Fazendo uma média dessas maturidades, a gente vai ter a maturidade do controle. E fazendo uma média de todos os controles, a gente tem a maturidade do SIS para aquela instituição. O SIS define que as empresas não precisam implementar todas as medidas de segurança de uma vez. Elas podem implementar por grupos de implementação. Então, a implementação básica é do IG1. Para empresas que não têm grande maturidade, elas devem buscar o IG1. As empresas que têm uma maior maturidade e já atingiram o IG1 devem buscar o IG2 e assim você implementa mais algumas medidas de segurança. E, por fim, o atingimento da maior maturidade se dá quando a gente implementa o IG3. Então,
observem aqui que nessas medidas de segurança, a gente tem aqui em verde as medidas de segurança obrigatórias para o IG1. Depois a gente tem aqui em abóbora as medidas de segurança obrigatórias para o IG2 e aqui em azul todas, que é quando a gente implementa o IG3. Tá? Então, isso pode ser feito de forma escalonável. Né? A análise de maturidade, a gente utiliza esse método, isso está traduzido, eu vou mostrar para vocês no software, mas a gente usa esse método aqui, que é a pontuação. Em cada uma das medidas de segurança, então eu vou pegar uma medida de segurança e analisar a maturidade em 4 aspectos. Se existe uma política, se aquele controle está implementado, se aquele controle está automatizado e se aquele controle está reportado, ou seja, se tem indicadores, esses indicadores são reportados constantemente, constantemente, assim por diante. Então, cada um desses itens tem critérios. Então, aqui no da política, não tem política, maturidade 1. A política é informal. A política ela está parcialmente escrita. A política está escrita e aqui, por último, né, a maturidade maior é quando a política está escrita e aprovada. Então, a maturidade vai de 1 a 5. Em cada um desses, vamos dizer, em cada um desses tópicos, e depois a gente faz uma média, e aí a gente tem a maturidade de uma determinada medida de segurança. Trabalha isso em termos de projeto. Primeiro, a gente analisa a maturidade da instituição atual e futura, aonde eles querem chegar, aonde a instituição quer chegar para cada controle. A partir dessa análise, a gente elabora um plano de ação para o aumento da maturidade, que foi definido como a maturidade futura, e a gente monitora o plano de ação até que a maturidade esteja, de fato, no desejável que foi definido ao longo do projeto. E aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês isso no software. Então, aqui a gente tem várias abas, mas porque eu tenho privilégios aqui no sistema. Mas se fosse, por exemplo, o trabalho num cliente, o cliente só veria essa aba aqui de maturidade. Então, o sistema para ele seria isso. Nós temos aqui, então, a definição, onde a gente faz a análise, aqui o tratamento e o monitoramento. E aí, cada uma dessas abas, eu vou mostrar o básico do sistema, só para vocês terem uma ideia. Mas o sistema tem mais coisas, tem mais dashboards. Esse aqui é o resultado final. Depois da análise de maturidade, a gente tem alguns painéis. Então, esse painel, por exemplo, define qual é a maturidade global do CIS com relação àquela empresa. Então, essa é a maturidade global. Ela, na verdade, é uma média de maturidade de todos os controles. Aqui é a maturidade de cada controle. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no controle 1, a gente tem 2,8 de maturidade, o máximo é 5. Então, a empresa verificou que ela tem 2,8 de maturidade e ela quer atingir 4. Então, é a maturidade atual e a maturidade futura. Tá? Para cada controle. Aí aqui eu posso manipular o dashboard, esse painel, né? De forma que eu verifique, por exemplo, só maturidade, por exemplo, 3. Então, aqui eu vou verificar só quem tem maturidade de 3, né? Então, esse dashboard é tudo, vamos dizer, manipulável. A partir daqui, aqui eu tenho os controles, aí já um painel, uma lista, né, de cada um dos controles com as suas respectivas maturidades atual e futura. E aí eu consigo, por exemplo, verificar as medidas de segurança ou subcontroles. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar só o controle 1 para mostrar como é que a gente verifica a maturidade de um determinado controle. Então, aqui eu tenho as medidas de segurança do controle 1. E eu vou analisar a maturidade. Então, aqui tem várias informações. Por exemplo, o controle, a medida de segurança 0101, que é estabelecer e manter um inventário detalhado de ativos, ela tem relação com o grupo de implementação 1. Algumas outras têm relação com o 2 e a última tem relação com o 3. Então, a gente abre esse... E aqui que eu faço, de fato, a análise de maturidade. Então, a gente já percebe aqui
E isso tem que estar implementado nos 3 grupos, né? Então, é do IG1. Eu vou verificar aqui, por exemplo, ó, se para essa medida de segurança, estabelecer e manter o inventário, através de entrevistas com a equipe do cliente, a gente verifica, existe uma política definida? Nesse caso aqui, eu coloquei para simular que a política está parcialmente escrita, mas tem outra, ó, não existe política, a política é informal, ela está parcialmente escrita, ela está escrita e ela está aprovada. A partir daí, a gente vai analisar se o controle de fato é implementado, ou seja, o que está escrito está implementado. Então, tem uma série de critérios aqui também. O controle é automatizado, então, ele está escrito, está implementado, mas ele está automatizado. Tudo que está escrito na política está automatizado em todos os sistemas, então a gente verifica isso também. E aqui, se o controle é reportado. O controle é reportado para alguns sistemas, é para a maioria, é reportado para todos. A partir e quando eu complemento essa análise, eu verifico aqui também a maturidade futura. Então, ó, nesse caso aqui, a maturidade futura está definido que a política tem que estar escrita. O controle, ele precisa ser implementado em todos os sistemas, porque ele estava em partes, agora tem que ser implementado em todos os sistemas. E assim por diante. Quando eu salvo aqui, ele passa a mostrar para a gente que já existe uma maturidade definida. Então, aqui é a maturidade atual e aqui é a maturidade futura. E aí ele até arredonda aqui para definir que, no caso, eles querem, essa empresa quer atingir a maturidade 5. Beleza. Depois que a gente define faz a análise, agora a gente vai fazer o tratamento, né? Então, por exemplo, se eu definir que a política está parcialmente escrita e eu quero agora escrevê-la, eu vou definir aqui que eu quero criar uma política e vou salvar. Quando eu fizer isso, vai aparecer um evento de plano de ação que eu já tinha feito. Então, aqui está o evento que define que a gente vai criar uma política. E aí, entrando nesse evento, a gente consegue ter responsáveis, consegue colocar data, consegue fazer gráfico de Gantt e um monte de outras coisas mais. E aqui eu monitoro, né, o plano de ação. Então, eu tenho um plano de ação, por exemplo, que aqui é um painel mais executivo. Naquele controle 1, eu tenho 6 ações para o controle. Dessas ações, eu tenho uma ação que tem relação com a medida de segurança 0101, 2 ações com a 0102 e 3 ações com a 0104. E aqui eu também consigo controlar, em lista, como é que está a evolução do tratamento. Então, eu posso, por exemplo, aqui verificar o controle 1, como é que está a evolução do tratamento de cada item desse, tá? Que foram aqueles 6 que eu mostrei. Tá, então, eu fiz dei uma navegada rápida, o sistema tem mais funcionalidade que isso, mas a ideia era mostrar para vocês, para todos, pelo menos como é que a gente trabalha isso em termos de um ciclo de projeto, onde a gente verifica a maturidade, define a maturidade futura, estabelece um plano de ação e monitora esse plano de ação ao longo do projeto. Ok, eu queria agradecer a todos e qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, colocar no chat. Bom dia a todos. Meu nome é Renato Barros, eu trabalho na equipe de projetos de cibersegurança da Módulo, também atuo na gestão de conhecimento do software Risk Manager, né? A nossa empresa, o software já bem conceituado no mercado já há bastante tempo. E a gente desenvolveu algumas soluções baseadas no Risk Manager para atender a outras frentes, né? Então, o que eu vou apresentar hoje para vocês aqui? Como é que a gente automatiza a gestão contínua das vulnerabilidades, né? Das avaliações de vulnerabilidades. Tá, eu vou fazer uma apresentação bem hands-on. Essa aqui é a única tela de PPT que eu vou mostrar para vocês. Tá? É só a nossa apresentação realmente do que a gente vai falar, né? Quem sou eu. E a gente vai tratar diretamente agora aqui no sistema, para dar tempo de a gente mostrar o que eu preciso mostrar para vocês aqui dentro do nosso tempo. Então, a gente criou uma solução chamada Security Manager, né? Ela provê soluções de cibersegurança baseadas no Risk Manager. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente implementa a parte de gestão de vulnerabilidade dentro do software. Tá legal? Todos os ciclos, né, de avaliação de vulnerabilidade, todo o ciclo de gestão,
né, essa gestão contínua da vulnerabilidade. Então, ele tem várias etapas do ciclo de gestão que vão ser apresentadas, que a gente colocou no sistema como gestão, né, criando painéis, eventos de tratamento e etc. Eu vou mostrar para vocês agora. A gente tem a primeira parte do tratamento de vulnerabilidades é primeiro definir qual é o escopo dos ativos que vão ser analisados. Então, a gente tem aqui no primeiro grupo, né, de ações a serem realizadas, é a identificação, análise e avaliação. A gente vai identificar qual vai ser o nosso escopo de avaliação. Então, a gente vem aqui no módulo organização, eu já criei uma interface aqui demo, né, um perímetro demo, com 2 subperímetros, um chamado DMZ e o outro rede interna. Na DMZ, a gente tem um ativo, que é o de e-commerce, né, um servidor de e-commerce, e na rede interna a gente tem mais 3 ativos. Cada um desses ativos aqui, é bom falar até antes, não é a proposta do Security Manager realizar os scans de vulnerabilidade, tá? E essa parte de scan a gente faz como integração ao sistema. Então, a gente pode executar um scan de vulnerabilidade usando o Nessus, o OpenVIS, né, o Qualys, ou qualquer outra ferramenta de mercado que realize o scan de vulnerabilidades e gere um arquivo XML com os resultados. Esse arquivo XML a gente consegue importar para dentro do nosso Security Manager e consolidar esses resultados e criar os planos de ação a partir daí, tá ok? Então, aqui eu já fiz essa integração, né? Vocês podem ver, eu tenho um ativo chamado demo de Econ. As vulnerabilidades dele já estão analisadas, já foram varridas, já foram mostradas aqui no sistema. E o que eu faço depois disso? Para esses 4 sistemas aqui do meu escopo, esses 4 ativos de TI do meu escopo, eu vou criar um projeto de vulnerabilidades. No caso aqui, eu já criei 2 projetos. Por quê? Porque no ciclo, o que acontece? A gente precisa fazer a identificação do escopo. Depois da identificação do escopo, a gente vai varrer as vulnerabilidades desses ativos. Varrendo as vulnerabilidades, a gente vai analisar o que a gente vai realmente tratar, o que a gente vai aceitar, né, em termos de vulnerabilidade. Botando para tratamento, a gente vai criar os planos de ação, né, dessas vulnerabilidades, vai tratar efetivamente e vai executar um reteste ao final de tudo, para verificar se realmente aquelas vulnerabilidades que foram ditas como tratadas foram realmente tratadas dentro do escopo. Tá, ok? Então, eu criei 2 projetos aqui. Um do primeiro ciclo de vulnerabilidades, com os ativos dentro do escopo. Aqueles 4 ativos que eu falei. O escopo de vulnerabilidade já está aqui, de cada um desses ativos. Foram realizados através da ferramenta do Nessus, né? A gente analisa essas vulnerabilidades, esses ativos, né? E a gente manda processar essas vulnerabilidades de cada ativo para que sejam possibilitadas a avaliação de cada uma delas. Então, depois que a gente processa as vulnerabilidades desses ativos, a gente vai avaliar o que a gente vai realmente tratar. A gente vai traçar um plano de tratamento. Aqui na lista de vulnerabilidades, a gente pode escolher quais vulnerabilidades a gente quer tratar. Aqui tem um detalhamento de cada uma delas, para você identificar o que você consegue tratar, qual é a prioridade que você vai utilizar. Você pode utilizar o CVSS Score, né, o nível de risco, né, de criticidade daquela vulnerabilidade, para orientar a criação desses planos de ação, e a gente vai mandar para tratamento. A gente clica na vulnerabilidade, ou todas, né, clica em tratar e gera um evento de vulnerabilidade. Tá ok? E também a gente pode gerar um relatório de vulnerabilidades identificadas. Então, a partir do que eu analisei do meu escopo, através do scanner de vulnerabilidades, e coloquei no meu projeto, eu consigo gerar um relatório, que é basicamente um relatório parecido com esse aqui, né? Eu criei uma empresa fictícia, SA, a gente consegue colocar o logo da empresa de forma automatizada também no relatório. A gente tem algumas informações, como foi o escopo da análise, né? O que a gente considerou para fazer essa avaliação, né? Qual foi o nível de criticidade que a gente utilizou, quais foram as redes avaliadas, a relevância de cada um dos ativos associados nesse escopo, né? Criticidade das vulnerabilidades avaliadas em cada um desses ativos, painel de criticidade também, né? O top 20 de ativos com vulnerabilidades, aqui só vão aparecer 4, né, realmente. O total de vulnerabilidades por medida de risco, a gente cria uma medida de risco baseada nos níveis padrão dos scans, né, que são baseados no CVSS, que vai de 0 a 10. A gente faz um deparo para criar um nível de risco mais customizado em relação ao nosso padrão do Risk Manager.
e a gente tem todos os painéis, o top 10 de vulnerabilidades encontradas nesses ativos e o detalhamento de cada uma delas. Então, a gente vai ter qual é o ativo que foi avaliado, endereço IP, relevância, a rede, qual foi a vulnerabilidade identificada naquele ativo, a porta, o protocolo, a medida de risco, né, se foi muito alta, qual foi o CVCS score, baseado no scanner, a descrição, a situação, a evidência do que foi pego nessa avaliação, e o CVID, se tiver. Né? Alguns não têm o CVIDs, mas alguns outros a gente consegue ter a quantidade de CVIDs relacionados àquela vulnerabilidade. Tá ok? Isso aqui é só passando rapidinho no nosso relatório. E aí a gente vem para o plano de ação. A gente vem no painel de vulnerabilidades para plano de ação. Eu posso listar meus eventos de plano de ação, né? Eventos gerais da minha gestão contínua. Então, eu tenho um registro corporativo, onde eu vou criar o registro da minha empresa com a logo e a descrição da empresa. Eu tenho os eventos de vulnerabilidade, que foram aqueles que eu coloquei para tratamento nos projetos. Então, a gente tem os eventos de vulnerabilidades aqui todos listados. E tem os planos de ação. O plano de ação eu posso criar automaticamente, né, através desse link. Eu vou criar um plano de ação. O plano de ação nada mais é do que um agrupamento de vulnerabilidades. Mas a facilidade do plano de ação é que eu posso enviar esse plano para áreas diferentes, de acordo com o tratamento, de acordo com aquela vulnerabilidade. A gente pode ter uma segregação de áreas que necessite dessa segregação de planos. Então, facilita aquelas pessoas que são responsáveis pelo tratamento de determinados ativos verem apenas as vulnerabilidades daqueles ativos, né? Senão ficaria uma listagem muito grande de vulnerabilidades para serem visualizadas e tratadas. E a gente tem o painel. Depois que a gente cria os planos de ação, a gente vai ter o painel de tratamento, né? Onde a gente vai ter a quantidade de planos de ação criados, as vulnerabilidades que estão nesses planos de ação. A gente tem a referência, né, do ciclo de análise que foi realizado, aqui, esse foi de janeiro, né, do meu projeto de janeiro. A gente tem filtros também por criticidade das vulnerabilidades, relevância dos ativos, quantidade de vulnerabilidades por plano de ação. Então, tem um plano de ação com 24, outro com 18, outro com 16, outro com apenas 6. O status de cada um dos tratamentos, né? Tem 2 planos de ação em tratamento ainda e 2 planos de ações finalizados. Todos estão aprovados, né, dentro do ciclo de aprovação dos planos. E a gente tem a listagem dos planos que a gente consegue fazer filtros também. Então, se eu clicar aqui nesse aqui, que está em tratamento ainda, que é o da ação do demo 01DC, eu vou ver apenas aqui na listagem abaixo as vulnerabilidades relacionadas a esse plano de ação. Tá ok? Esse aqui está finalizado. Vamos ver se ele está finalizado. Eu vejo aqui se todos estão implementados. Beleza, tudo implementado. É um plano finalizado. E como é que eu vejo o detalhamento desses planos agora? Eu tenho um painel de acompanhamento, vulnerabilidades de acompanhamento. Nesse acompanhamento, eu vou fazer uma validação do que foi realmente tratado dentro do ciclo de tratamento do plano de ação, né? E também vou fazer o reteste, que é o meu segundo ciclo de análise. No meu primeiro ciclo de análise, que é o de janeiro de 2022, eu vejo todas aquelas mesmas, os ativos que eu tenho, né, os 4 ativos do escopo. Total de vulnerabilidades foram 64 encontradas, 10 críticas, 13 altas, 33 médias e 8 baixas. Né? Tipificação são todas novas, né? Naquele meu ciclo foram todas vulnerabilidades novas encontradas. A situação de cada uma delas, a gente tem 53 tratadas, né, dentro do plano de ação e 11 ainda não foram respondidas, né, não foram tratadas ainda. A gente pode também ter as não tratadas, caso o técnico resolva que aquela vulnerabilidade não consiga ser tratada, ele pode marcar o evento como não tratado. A gente tem filtros também pelo tipo de ativo, né, pelo hostname, pelo sistema operacional, pelo protocolo, UDP e TCP, quantidade por porta, e aqui o detalhamento de cada uma delas. E aqui a gente consegue também ver qual foi o status, né, para aquele tratamento daquela vulnerabilidade, anexar uma evidência, eu consigo ter um preview também dessa evidência aqui no painel diretamente, né? Peguei aqui só um exemplo aqui da atualização que eu fiz, né? Tem um histórico de atualizações que comprova que aquela vulnerabilidade foi tratada através do patch que foi sugerido na ação de tratamento pelo próprio scanner de vulnerabilidade. E aí, o que eu vou fazer? Passou todo o meu ciclo, eu vou criar meu segundo ciclo. Eu fiz um ciclo mensal, tá? Mas o ideal é que seja pelo menos trimestral para dar tempo de criar os planos de ação, realizar os tratamentos e gerar o reteste, tá? Então, no segundo teste que eu fiz, no meu reteste, no caso, meu segundo ciclo, o que aconteceu? Mesma quantidade de ativos, né? O mesmo escopo de avaliação, mas o total de vulnerabilidade subiu para 72.
E o que aconteceu? Dessas 72, são 8 novas, né? Eu tinha 64, subiu agora para 72, eu tenho 8 novas em relação ao teste anterior. Reincidentes não tratadas, 11, ou seja, tem 11 vulnerabilidades que eram para ter sido tratadas no meu plano de ação anterior e não foram tratadas ainda. Tem as reincidentes reportadas. Isso aqui quer dizer o seguinte, isso aqui é mais ou menos um X9, né? Aquela evidência que foi colocada, aquele plano de tratamento que foi marcado como tratado, né? Aquela ação de tratamento em relação à vulnerabilidade foi dita como tratada, mas, na verdade, com o segundo scan, foi avaliado que ela não foi. Ela permanece, né, sendo reportada nos scanners de vulnerabilidade. Então, são vulnerabilidades recorrentes, reincidentes. E o que foi realmente tratado foram 49, não as 54 reportadas, né, no plano anterior. As 53 reportadas no plano anterior. A gente não tem nenhuma ação de tratamento nova, né? É um novo ciclo que está se iniciando, e aqui a gente tem os mesmos campos, né, de visualização, a gente consegue fazer filtros, né, por críticas, por exemplo. Quero saber quais ativos têm vulnerabilidades críticas. São 3, né? São 10 vulnerabilidades críticas no total, e eu consigo ver quais são os ativos que têm as vulnerabilidades críticas, por exemplo. Né? O painel ele é todo filtrável, né? Todo manipulável, para que você consiga ter a melhor visibilidade e a tomada de ação seja embasada. Tá ok? Vou finalizando por aqui, acho que acabou o meu tempo, mas eu queria mostrar para vocês todo esse ciclo da gestão de vulnerabilidade. Qualquer dúvida, detalhamento que vocês precisem ter, vocês podem entrar em contato com a gente, pelos canais oficiais da Módulo, e a gente está aberto a perguntas, podem colocar no chat que a gente responde. Obrigado a todos. Bom dia, gente. Eu sou a Carolina Duarte, eu sou gerente de produto na Módulo. Vou mostrar bem um overview, um passant aqui para vocês de uma das soluções da plataforma Everest da Módulo, que é a solução de Policy Manager, que engloba a gestão de políticas e o processo de atestação. São diversos os controles de segurança, os modelos de acompanhamento, análise e até previsibilidade de risco que você pode adotar dentro da sua organização, mas não se deve esquecer também que um dos elos, né, dessa grande cadeia, dessa grande corrente para manter a sua empresa segura, são as pessoas que gerem os processos, as pessoas que são seus fornecedores, os seus colaboradores, enfim, pessoas são uma parte muito importante desse grande conglomerado de controles, né? E há N formas de você distribuir cultura e validar os seus processos internos de conformidade e de controle e mitigação de risco. Dentre eles, a sua própria gestão de políticas, né? As suas políticas, e entendamos aqui, podem ser procedimentos, instruções, normativas, enfim, elas orientam e culturalizam a sua empresa de como esses processos precisam ser conduzidos e quais são os requisitos que precisam ser adequados ou acompanhados por esses processos e por essas pessoas, né? Então, dentro da gestão de políticas, você tem alguns pontos que são muito importantes. Eu estou mostrando aqui para vocês a Lei Digital, que é um dos produtos da Módulo que ajudam os nossos clientes, as nossas cooperações, inclusive utilizado internamente na Módulo para fazer essa gestão dessas políticas, né? E o que engloba essa gestão dessa política? Você precisa criá-la, você precisa revisá-la, você precisa aprová-la e, é importante, você precisa distribuí-la e ter todo esse processo gerido com controle de acesso, com versões, para você ter, de fato, o acompanhamento e a coesão dos seus processos de conformidade. Então, aqui dentro da Lei Digital, alguns documentos já são previamente disponibilizados pela Módulo, né? Os projetos de LGPD, eles já englobam alguns templates padrão que a nossa equipe de conhecimento e os nossos parceiros ajudam a desenvolver e a manter, que são alguns documentos que podem subsidiar o processo de conformidade da sua organização. Então, eles já são entregues como um modelo a ser seguido, ou seja, você precisa reformular os seus contratos, dado LGPD,
redefinir alguns requisitos, a gente já entrega para vocês algum desses modelos, mas você não precisa necessariamente estar atrelado a esses modelos. Você pode também trazer para a lei digital o seu próprio conteúdo, né? O seu próprio documento. E ele é altamente customizado, né? Você pode descrevê-lo, de fato, né? Como se fosse uma política como as organizações já estavam habituadas a fazer, mas escrever o que precisa ser dito. Só que na lei digital, a gente possibilita que algumas customizações sejam feitas para facilitar o entendimento e a distribuição até desse conteúdo. Então, além de fato, descrever a política, a sua norma, a sua instrução de trabalho, você pode ter algumas informações adicionais que complementem esse conteúdo, né? Você pode colocar imagens ilustrativas, fazer vídeos de referência, e toda essa construção desse documento, ela vai ser distribuída para os seus colaboradores com essa composição de apoio a esse conteúdo, né? Todo esse conteúdo, ele pode ser feito por um grupo de trabalho, tá? Então, assim, há todo um processo de interação aqui por essa seção comentários, onde esse grupo de trabalho para a construção desse documento pode interagir, as revisões podem acontecer por aqui, as aprovações podem acontecer por aqui, e uma vez esse conteúdo finalizado, ele pode ser publicado, e daí sim você tem toda a gestão da versão, desse versionamento, que você pode distribuir para os seus colaboradores, para os seus fornecedores, para de forma coesa você conseguir fazer o acompanhamento do seu projeto de conformidade. Há duas formas que você pode fazer isso. Você pode distribuir como se fosse uma política, por exemplo, do seu website, que você coloca um link e as pessoas acessam quando convir ou quando necessário, enfim. Mas você também pode criar um processo mais unificado de distribuição e de nuência de que as pessoas não só receberam, como também leram e se comprometem a seguir o que foi distribuído. É o que a gente chama do processo de atestação, né? Dentro desse grande processo de gestão de políticas, você tem como distribuir também de uma forma mais direcionada esse conteúdo e registrar que esse conteúdo foi distribuído e que ele, de fato, foi lido por essas pessoas. Então, aqui dentro da plataforma Everest, nós também temos, adicionalmente à lei digital, o add-on de atestação, onde você, de fato, cria todo o seu processo de distribuição e registro de anuência. Como eu mencionei anteriormente, você pode distribuir, colocar um link no seu site, no seu portal interno, ou distribuir pelo seu grupo de e-mail, mas se você precisa, de fato, ter a anuência dessas pessoas por um processo de certificação ou até mesmo um processo de gestão normativa de uma certificadora, você precisa ter esse registro. Então, você consegue distribuir aqui pela lei digital, usando o add-on da atestação, você consegue distribuir para grupos específicos, para pessoas específicas, enfim. Você consegue mapear de acordo com a necessidade de cada documento ou de cada grupo de indivíduos, sejam seus colaboradores ou os seus fornecedores. Você consegue não só distribuir esse conteúdo, como também fazer o registro de que essas pessoas receberam e tomaram anuência daquele conteúdo. Um processo muito simples para o usuário, o seu usuário final, que você precisa obter essa anuência, ele recebe uma notificação por e-mail ou pelo Teams, aí a depender da integração que esteja disponível na assinatura da lei digital. Ele recebe uma comunicação dizendo: olá, fulano, você precisa reconhecer que você recebeu esse documento, que você conhece esse documento, que você concorda e está disposto a seguir as suas normativas. Então, ele recebe um e-mail muito similar a esse aqui, onde ele tem um link para acessar esse conteúdo, e daí ele tem toda uma seção dentro da lei digital com os conteúdos que lhe dizem respeito, né? Como eu mencionei anteriormente, uma das coisas muito importantes para você gerir seus processos de risco de conformidade é o devido controle de acesso, né? O need to know, e não só distribuir
acessos indiscriminadamente. Então, aqui dentro desse contexto, a atestação é distribuída por indivíduo, então cada um vai ter o seu conjunto de documentos para trabalhar. Nesse caso aqui, esse usuário que eu estou trazendo como exemplo para vocês, ele tem 2 documentos que ele ainda precisa revisar, ele tem acesso a esses documentos, a todo o conteúdo, todo o detalhe que eu mostrei para vocês antes, vai para ele consegue visualizar isso tudo. A gente requer que ele dê um ateste, né, um ateste direcionado de que ele leu esse documento e que ele, de fato, concorda em segui-lo. Daí, uma vez esse aceite que ele tenha submetido, você consegue ter o acompanhamento e toda a gestão aqui pelo seu cockpit da gestão de atestações, tá? E, além disso, como o Fernando mencionou mais cedo, uma das grandes vertentes dos produtos da Módulo é não só apoiar o processo de gestão, mas também uma boa comunicação desses processos que rodam em cima dos nossos sistemas. Então, nós também temos aqui um relatório altamente customizado, onde você pode elencar quais são os conteúdos que você quer distribuir, qual o tipo de informação que você quer colocar nesse relatório. Você pode customizar dizendo se vai ter capa, se vai ter gráfico, se não vai ter, se vai ter um título, qual o nome do relatório que você quer ter, enfim, diversos filtros. Você pode altamente customizar esse relatório, submeter para a plataforma e a plataforma gera pré-formata o relatório para você com o conteúdo que você solicitou, né? E esse relatório, além do próprio documento da sua própria política, da sua própria normativa, ele traz toda a vida desse documento. Então, por exemplo, se ele estiver num processo de atestação e você quiser saber como que esse processo se deu, você tem toda uma seção aqui que indica quais são os documentos que estão, em que fase, em que estado, como que as pessoas responderam, quem respondeu, em que data. Você tem, além do acompanhamento dentro do sistema, um reporte abrangente que você pode distribuir, inclusive, para o seu processo de certificação, para a agência reguladora que você precisa atender, enfim, para os seus stakeholders. Você consegue distribuir todo esse conhecimento que você está gerindo dentro desses produtos. Como eu mencionei anteriormente, é um overview muito rápido, né? Um en passant mesmo do potencial do que pode ser feito aqui dentro do contexto desse produto. Há ainda muitos detalhes. Você pode exportar todos esses conteúdos, você pode compartilhar com outras pessoas, todo o controle de acesso em diversos níveis, seja o mais alto privilégio ou o menor privilégio, você pode atribuir dentro do contexto da lei digital para melhor gerir as suas políticas e conseguir distribuí-las de uma forma organizada, centralizada e, principalmente, gerenciada. Então, assim, ainda há muitos detalhes. O canal da Módulo tem várias lives que a gente já fez sobre esse assunto. Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, sugestão, entre em contato conosco. Eu agradeço aí esses minutinhos e mais informações, só falar com a gente que a gente detalha um pouquinho mais para vocês o potencial desse produto. Obrigada a todos aí. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Marcelo Ramos. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre automatização de gestão de continuidade de negócios. Eu trabalho na Módulo, eu sou especialista na parte de gestão de continuidade, também trabalho na parte de riscos, segurança, apoiando aí os processos e as atividades da Módulo também. Mas meu ponto principal aqui para tratar com vocês nessa manhã é sobre continuidade de negócio. Eu quero dividir essa apresentação em 2 partes, uma bem breve sobre um aspecto conceitual de continuidade de negócio, que é um assunto bastante em voga nesse momento, e a parte de demonstração do nosso sistema que cuida aí da continuidade de negócio. Bom, quando a gente está falando de continuidade de negócio, sempre a gente tem que lembrar que a gente está tratando aí de um incidente que pode provocar uma disrupção. A gente está trabalhando na nossa organização para proteger os nossos produtos e serviços, nossas atividades críticas,
pessoas, recursos, a própria vida da organização. Continuidade de negócio, portanto, está preocupado com essa resiliência corporativa. Então, eu tenho um incidente no qual eu estou aqui prevenindo, eu estou usando a minha prevenção, procedimentos de detecção também, até que esse incidente ele evolui, eu tenho um plano de gerenciamento para dar respostas a isso, mas ele evolui para um desastre. O desastre é algo além do incidente, porque o desastre ou a crise, eles podem causar aí a disrupção, a interrupção da organização dela poder entregar aí seus produtos e serviços. Para isso, eu preciso ativar os meus planos de administração de crise, gerenciamento de incidentes, plano de continuidade operacional, recuperação de desastres e assim sucessivamente. Tudo isso está envolto no meu plano de continuidade, no meu plano de teste e validação e, principalmente, nas minhas políticas, na minha política de gestão de continuidade de negócio e outras políticas, no meu programa de implementação da continuidade de negócio e no meu sistema de gestão que está ali baseado na ISO 22301. Então, para eu implementar a continuidade do negócio na organização, eu preciso de método, eu preciso de uma metodologia robusta para isso. A ISO 22301, ela vai me atender nesses aspectos. E como que a gente estabelece o nosso sistema de gestão de continuidade de negócio? Bem, a gente tem algumas etapas aqui de acordo com o nosso Meta Framework da Módulo, né, de GRC, desde a parte de planejamento do projeto, implementação e definição de uma política para a continuidade de negócio, a parte de entendimento da organização, no qual eu tenho aí a BIA, o Business Impact Analysis, eu vou olhar os meus processos, eu vou olhar os meus produtos, eu vou identificar aquilo que é crítico, mediante os impactos financeiro, operacional, imagem, ambiental, seja lá o que for que a organização tenha como sua atividade fim, determinar soluções de continuidade para isso, ou seja, qual o plano B caso pare de entregar um determinado produto ou serviço ou um processo seja interrompido. E a minha etapa 2, que é justamente a implementação dessa solução, vai ser o quê? Em termos de tecnologia, nuvem, um data center secundário, algum outro tipo de utilização de um outro fornecedor, estabelecendo os procedimentos, meus planos de resposta aos incidentes e planos de resposta de continuidade. Continuidade operacional, gerenciamento de incidentes, recuperação de desastre, que tem a ver muito com a parte de TI, administração de crise, que tem todo o fluxo de acionamento, e teste e validação para verificar se isso realmente na prática acontece, eu testar as minhas equipes e exercitar as minhas equipes. Bom, tudo isso, pessoal, demanda bastante trabalho, né? E demanda bastante documentação. Geralmente as organizações fazem isso com planilha, com documento Word, seja lá o que for, doc, de diversas maneiras. Eu quero apresentar um pouquinho para vocês, um pouco da nossa solução voltada à continuidade de negócio, tá? Porque, nesse sentido, ela é bastante interessante. Bom, eu tenho aí, então, o nosso sistema que cuida da parte de continuidade. Além da suíte do Risk Manager estar voltada para análise, avaliação, tratamento de riscos, eu também tenho uma parte voltada à continuidade de negócio. O primeiro ponto que a gente pode verificar aqui é justamente os dados que a gente está usando aqui são de demonstração, apesar de terem nomes aqui dos clientes, mas nós vamos utilizar aqui apenas o nosso caso, estudo de caso que a gente tem internamente, como exemplificação. Então, eu tenho aqui duas camadas no meu sistema, que são os meus processos, no qual eu vou inventariar, e os meus sistemas, que vão estar aqui também mapeados, certo? Então, por exemplo, eu pego um processo como prospecção de clientes, no qual eu tenho toda uma ficha aqui, bastante interessante, com o nome desse processo, o qual ele também está associado, e eu posso também, dentro do sistema, ter uma visão, nesse caso, integrada, ou seja, o que suporta o meu processo, né? Quais são os sistemas que os suportam, com a sua respectiva resposta de risco nesse sentido, os atributos, né? Os meus dados de BIA, que já vão estar constando aqui, daqui a pouco eu vou explicar para você como é que a gente obteve esses dados de BIA, certo? E os meus requisitos de continuidade, isso tudo já foi preenchido, certo?
com a descrição do processo, com os impactos financeiros, de imagem, regulatório e assim sucessivamente. Bom, isso se dá, pessoal, porque a gente efetua o BIA, geralmente o BIA é uma entrevista que se faz através de uma planilha, né? Alguém entrevistando, indo num local de trabalho, mas nós podemos trabalhar a questão do BIA através do envio de entrevistas a esses clientes, né? Ao entrevistado, no caso. A gente pode selecionar aqui 2 tipos de processo, por exemplo, como prospecção de clientes ou atendimento a clientes, e obter aqui a respectiva resposta, enviar, né, essa entrevista. No caso aqui, ela já foi enviada. E eu posso ter aqui justamente o recebimento dessa entrevista de BIA. Nós vamos acessar aqui essa entrevista. E nós temos esse caso aqui, por exemplo, de um BIA para prospecção de cliente, no qual a pessoa que vai receber a entrevista de BIA, ela pode estar preenchendo com as informações. Ela pode ter um apoio consultivo nesse sentido? Claro que pode, não teria problema algum nesse sentido. Mas a gente fala da facilidade da otimização em relação ao processo de BIA, no qual ela vai descrever ali as principais entradas do processo, saídas, atividades, listar sistemas, quais os principais fornecedores, né? Quanto tempo o processo pode ficar parado, quais os recursos mínimos, enfim, uma série de gama aí de informações. Isso vai ser, obviamente, envelopado, né? No sentido de salvar e de enviar as entrevistas, certo? Isso foi enviado, no caso, como está no meu nome, eu vou receber e essa pessoa receberia a cópia daquilo que ela preencheu para a entrevista de BIA e estaria justamente entrando aqui no nosso componente de negócio, na parte justamente dos processos de negócio do BIA. Ok? Bom, um outro ponto também importante, nessa análise do BIA, então, nós enviamos as entrevistas, elas são preenchidas. Como é que eu posso ter um painel de controle dessas entrevistas de BIA? Bom, nós vamos ter também no painel de controle toda a parte já preenchida das entrevistas de BIA, então todo aquele inventário e informações das pessoas que preencheram as entrevistas de BIA, a última revisão, a data da validade dessa revisão e se a entrevista de BIA foi aprovada ou não, porque ela pode seguir para um fluxo de aprovação. Então, ao invés de toda aquela troca de e-mail, em vez de todo aquele trabalho manual, o próprio sistema já traz a informação daquilo que está atrasado, daquilo que precisa ser aprovado, daquilo que ainda está passando por uma análise e por uma avaliação, ok? Eu também posso ter como resultado final, na minha parte do BIA, e aí isso é importante, no meu processo de decisão, toda a parte de entrevistas, no sentido de como estão disponibilizados os meus processos no âmbito operacional e no âmbito estratégico. E também definir as marcas de acordo com os dias. Por exemplo, se o terceiro dia gera para mim um impacto que é crítico e eu vou querer tratar com continuidade de negócio esse terceiro dia, eu posso justamente linkar a essa coluna e escolher ali os processos. Ou até mesmo gerar um relatório de BIA. Aqui eu também tenho a parte de definição de estratégias, no qual eu posso linkar aqui, por exemplo, se o financeiro é algo que é crítico, eu posso determinar uma estratégia nesse sentido. Deixa eu só voltar aqui rapidamente. Eu posso voltar aqui e definir uma estratégia, ok? Aceitar, optar pela continuidade, suspender ou terminar. Então, toda a minha parte BIA, toda a minha parte, voltando novamente, a análise de impacto, as estratégias e agora os planos. Na questão dos planos, eu posso ter o meu repositório de procedimentos, que é a minha maletinha. Ou seja, como eu levanto um correio eletrônico, um determinado ativo de conectividade, um determinado servidor, eu vou inserindo os meus procedimentos aqui na minha base, no meu repositório. Mas posso também ter aqui os meus planos, né? Nesse caso aqui, editar o plano.
no qual eu vou poder ter a visão do meu plano de continuidade de negócio, os responsáveis, o suplente, o objetivo, a descrição do plano, aquilo que está sendo coberto por esse plano, quais são os recursos, né? Qual é a minha árvore de contatos, quais são os anexos, quais são os atributos e assim sucessivamente. Posso pegar esse plano também, depois dele ter sido feito, certo? E gerar esse documento de plano de continuidade, né? De forma a passar para alguma auditoria ou até mesmo para a própria organização. Então, como resultado final, lá do meu BIA, lá da minha estratégia, porque os planos estão ligados às estratégias e, respectivamente, ao BIA, eu posso também ter aqui o meu plano de continuidade sendo gerado de forma automatizada no meu sistema, ok? Com todas aquelas informações que decorreram da minha entrevista de BIA, da minha definição de estratégias e da minha parte aí de planos. Tá? Até o momento que eu tenho aqui as minhas questões de anexos, imagens, assim sucessivamente. Ponto que é importante é que eu também posso, nesse próprio sistema, voltado à continuidade, efetuar, obviamente, meus testes, a minha validação. Outros elementos de software podem cobrir a minha questão de política, de manual do sistema de gestão. Enfim, nós podemos ter toda a base de atividades de continuidade de negócio automatizadas no sistema. Ponto que é importante. Nós fazemos o serviço de consultoria, sim, temos especialistas para isso, podemos fazer trabalhos voltados à continuidade. Importante, a gente pode pegar como está o teu estado atual de continuidade de negócio e jogar para cima dessa ferramenta, desse sistema, e ter um ganho aí incrível. E terceiro, realmente fazer o trabalho aí de adaptação de acordo com a cultura da tua organização, tá? Eu passei um pouquinho do tempo, mas agradeço. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer questão a respeito de continuidade de negócio e temas afins, estou aqui para te responder e a Módulo está pronta aí para te servir no melhor possível em termos de projetos. Bem, vamos lá. Eu sou Rafael, eu sou responsável pelo MetaHub, que é uma plataforma de serviço aqui da Módulo que a gente se integra com todos os outros serviços que foram apresentados até então. O MetaHub é uma plataforma que provê uma série de serviços que, dependendo do cliente, dependendo da demanda, a gente consegue fazer soluções customizadas para cada caso. Então, aqui no meu tempo, eu vou tentar demonstrar aqui 3 serviços que a nossa plataforma oferece, que vão ser o serviço de relacionamento e visualização através de gráficos, serviço de autenticação e o serviço de criação de chatbots. Então, eu vou começar aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Preparei um exemplo aqui, onde basicamente aqui dentro do sistema a gente tem a possibilidade de relacionar qualquer tipo de objeto que esteja cadastrado dentro do LGPD Manager. Então, no caso aqui que eu vou demonstrar, eu vou abrir, por exemplo, aqui esse evento, que é o site da Módulo, que é um sistema que está cadastrado aqui nesse ambiente de demo. Nesse objeto tem várias informações sobre o objeto, mas eu vou falar especificamente sobre a aba de relacionamentos, que é uma aba que é integrada com o nosso MetaHub, que é possível fazer relacionamentos desse evento específico ou qualquer outro tipo de objeto dentro da plataforma com qualquer outro objeto dentro da plataforma. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver que, nesse caso, o site da Módulo está relacionado com o artigo 8 de consentimento da lei, o artigo 10, o artigo 37, com sistemas de suportes, com a área de marketing, canal de PO, entre vários outros. E aqui nessa tela eu consigo também criar relacionamentos com qualquer tipo de objeto que esteja cadastrado na base. Então, aqui eu posso ter uma lista, né, de todos os tipos de objetos, e se eu quiser traçar uma relação com qualquer uma, eu posso. Então, se eu quiser, por exemplo, relacionar o site da Módulo com alguma outra área de negócio, ele vai abrir aqui para mim todas as áreas de negócio disponíveis nesse meu ambiente, e eu posso aqui traçar, fazer esse relacionamento, né? Dessa maneira, eu consigo mapeando, fazendo isso para todos os objetos dentro da minha empresa, da minha organização, sejam áreas, sistemas, incidentes,
ativos tecnológicos, etc. E o grande benefício disso é que depois de ter tudo isso mapeado, todos esses relacionamentos feitos, a gente consegue mostrar uma visualização através de grafo, né? Então, eu vou carregar aqui rapidinho o grafo da Módulo, e ele vai puxar justamente todas as relações desse meu ambiente em formato de grafo. Então, tudo aqui que vai sendo feito através dessa tela de relacionamento dentro do LGPD Manager vai sendo retratado aqui através do grafo, né? Vocês podem ver que tem bastante coisa aqui nesse ambiente, mas para facilitar a navegação é possível fazer filtros, né? Que eu consigo pegar um nó específico, e também é possível você ir navegando simplesmente clicando pelos nós. Então, por exemplo, se eu quiser ver, por exemplo, o que o WhatsApp aqui está relacionado na Módulo dentro da minha empresa. Então, o WhatsApp aqui está relacionado com 2.2 ADM, o 4.3 financeiro, o Meta, o artigo 8, o artigo 11, o sistema de suportes. E se eu quiser ir desdobrando essa navegação, né, e vendo o que cada coisa está sendo relacionada, basta eu ir clicando em cada nó e ele vai desdobrando aqui. Eu cliquei no artigo 8, o artigo 8 está relacionado a todos esses objetos dentro da minha organização, e eu consigo ir navegando, clicando aqui e criando contextos, né? Que eu posso depois, se eu quiser criar um contexto de grafo específico, eu posso salvar esse contexto para depois eu voltar exatamente nessa visualização. Eu consigo carregar também algum contexto salvo, que tinha alguns testes que a gente fez nesse ambiente de demo, e através disso eu consigo ter essa visualização completa da nossa organização e todos os relacionamentos disponíveis nela. Esse é um dos serviços que a gente oferece. Um outro serviço que eu queria falar aqui também que é interessante é o serviço de chatbot integração, né? Na nossa plataforma a gente tem uma interface que é possível criar chatbots sem a necessidade de código, né, de programação. Então, nesse caso aqui, eu vou demonstrar que por trás do bot que a gente utiliza hoje na Módulo, que é o modbot que a gente chama, e esse bot foi feito utilizando totalmente a nossa plataforma, essa interface, onde é possível você criar trilhas, scripts, né, de um roteiro para o seu chatbot, e você criar um roteiro só, editando aqui, né, que no caso tem a primeira ação que é o welcome, né, a primeira vez que você fala com o bot, ele fala, olá, fulano, tudo bem? E dá uma série de lista de ações que eu posso navegar através desse bot. Então, esse bot aqui na Módulo, a gente pode consultar coisas da LGPD, do RH, do marketing, do financeiro, e eu posso também adicionar tags, né? Então, se eu digitar para o bot oi, olá, ei, fala, qualquer coisa assim, ele vai entender que ele vai tentar encaixar o contexto da minha fala nesse estado específico do bot. E eu consigo criar toda a navegação por aqui, né? Então, se eu clicasse aqui no welcome, na primeira parte ali, no marketing, ele viria para essa ação de marketing, que eu tenho Instagram, LinkedIn, template, Twitter, etc. E tudo isso vai sendo mostrado dentro do bot. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Teams aqui para mostrar para vocês. E aqui na minha tela do Teams, vocês podem ver que todo aquele bot que eu montei ali, sem usar código, né, eu consigo falar com ele aqui no próprio Teams da Módulo. Então, tudo aquilo que foi feito ali, eu consigo fazer uma soluçãozinha nesse sentido, para fazer um chatbot de maneira fácil, sem necessidade de código. E, além disso, a gente também tem uma interfacezinha aqui, dashboards, onde eu posso ver como está o uso desse bot, credencial de API, caso eu queira fazer alguma integração, envio de mensagens, onde eu posso mandar mensagem para algum usuário específico, eu posso mandar um broadcast para o módulo inteiro aqui, falando alguma coisa. Enfim, a gente tem essa solução também completa, que a gente consegue criar um chatbot, criar um script de chatbot sem necessidade de programação, né? E integrar com o Teams da sua empresa, da sua organização. E, por último, a gente também tem, por último que eu vou falar hoje, né, uma solução de autenticação. Uma solução onde é possível a gente conseguir confirmar se aquele terceiro, se aquela pessoa que está entrando em contato com a sua empresa, que está fazendo alguma solicitação, de fato é aquela pessoa. A gente tem um SDK, onde a gente consegue integrar um fluxo de autenticação em sites, em aplicativos, em fluxo de e-mails,
ou qualquer outro usando esse nosso SDK, onde basicamente a gente tem um fluxo pré-definido de um passo a passo para o usuário criar uma conta, anexar documentos e outras informações, e a gente, de fato, conseguir validar se aquela pessoa, de fato, é ela mesma. Então, aqui eu vou fazer rapidamente, mostrar para vocês, nesse meu caso aqui, esse site demo aqui está integrado com o nosso SDK, nosso fluxo, onde, se eu tivesse alguma conta, eu poderia usar ela aqui, mas eu vou fazer do zero aqui, uma conta rapidinho para mostrar para vocês como seria todo o processo. Eu tenho um e-mail temporário aqui, só para facilitar. Vou abrir aqui, mas enquanto isso eu vou preenchendo aqui. Criei um e-mail temporário aqui só para dar uma nova conta. Enquanto esse e-mail não chega, eu vou rapidamente preenchendo aqui. Simular a criação de uma conta. Vou botar aqui meu nome, por exemplo. Vou botar dados fakes aqui só para por de demonstração. Eu posso falar o grau de relacionamento que eu tenho com a companhia, se eu sou candidato, cliente, colaborador. Eu posso botar aqui, eu tenho que botar que eu estou de acordo com os termos e posso escrever uma mensagem aqui, gostaria, por exemplo, de solicitar meus documentos. Deixa eu só voltar aqui, que chegou o e-mail aqui para confirmar meu e-mail. Beleza. A partir desse momento, eu vou criar uma conta nesse meu, no serviço de autenticação. Opa, esqueci de preencher alguma coisa aqui. A partir do momento que eu crio essa minha conta, o básico, ele começa a pedir uma série de outros passos, onde, basicamente, a foto do documento. Então, aqui, por exemplo, vou tirar rapidamente a foto para demonstrar a minha identidade da frente e do verso. Depois disso, ele pede para eu falar uma frase específica para provar que eu sou eu. Então, no caso aqui, a frase é eu, Rafael Varenga da Costa, quero ter acesso aos meus dados pessoais. Então, eu vou clicar aqui e falar rapidinho. Eu, Rafael Varenga da Costa, quero ter acesso aos meus dados pessoais. E depois que eu submeto isso, ele vai mandar tudo isso para o LGPD Manager. Vocês estão vendo aqui também que, como eu já tinha feito isso antes no meu browser, ele também pede o acesso à localização. Então, junto com os meus dados, com os meus documentos, ele também envia a localização que eu estou. Deixa eu abrir aqui no LGPD Manager agora para demonstrar para vocês como é que ficou. Um segundo. Aqui. Ele cria um evento do tipo requisição do titular, onde tem todos os meus dados que eu preenchi, com a minha localização, estou aqui em Botafogo, e na aba de autenticação, ele tem todos os documentos que eu anexei, ele tem uma inteligência artificial que ele tenta prever, né, tenta achar no documento, através do OCR, da face e do áudio, se de fato aquela pessoa quem ela diz ser de fato. Então, aqui na foto da minha identidade, ele conseguiu ler Rafael Varenga da Costa, que é meu nome, então deu match 100%. Aqui na face, como eu tirei aqui, mais ou menos, ele não conseguiu detectar a face com clareza. E aqui no meu score, ele pegou, quando eu clico aqui, enfim, ele pegou essa string, que deu match, como tinha essa parte da frente, de 60%, e através disso a gente consegue, um humano, né, consegue ver essas informações e, de fato, autenticar que aquela pessoa é, de fato, ela. E continuar daí o fluxo de atendimento dessa pessoa, tendo a certeza que a pessoa é quem ela diz ser, de fato. Bem, esse foi o terceiro serviço que eu queria mostrar para vocês. Eu passei de forma bem rápida aqui, bem por cima mesmo. Se vocês quiserem depois, tiverem alguma dúvida, podem mandar. Se vocês quiserem depois falar sobre algum serviço em específico, mais profundidade, também estou à disposição. Passei um minutinho do meu tempo, mas qualquer coisa, é só entrar em contato que a gente está disponível para vocês. Muito obrigado. Assim chegamos ao fim do evento de hoje e eu gostaria de agradecer aos nossos palestrantes. Se você quiser conhecer mais sobre as soluções apresentadas, você pode entrar nesse link que está aqui na tela ou escanear esse QR Code e entraremos em contato com você. Muito obrigado pela participação e encerramos aqui a nossa live.